Bom dia, tudo bem? E aí, como passaram o feriado, o final de semana? Tudo na paz? Espero que bem. Por aqui nós passamos bem, graças a Deus, um final de semana bem gostoso, com pessoas maravilhosas, né? Fazendo coisas diferentes. Isso é tão gostoso, né? Quando a gente consegue fazer. Eu entendo também aquelas que às vezes não conseguiram fazer nada de diferente, tá com aquele sentimento assim, é mais um final de semana, mais um feriado e eu não fiz nada. Calma, gente, calma. Tudo tem, né, o seu tempo, que nem eu falo, a gente tem os altos e baixos, né? Tem os dias em que a gente tem um monte de coisa para fazer, que tem até para escolher, e tem aqueles dias que a gente não tem muita coisa, que são os dias de quietude mesmo, né? Que aí é bom pra gente organizar as coisas que precisa colocar no lugar, colocar os pensamentos em ordem, organizar as gavetas, né? Isso é tão fundamental para nós, né? Realmente montar, reorganizar a nossa rotina, às vezes que tá bagunçada. Eu, nesses momentos onde realmente eu não tenho muita opção, muita coisa para fazer, eu gosto de buscar esse lado de organizar, porque isso faz com que realmente a minha mente também consiga enxergar algum rumo já, uma direção que eu tenho para tomar. Então, espero que vocês tenham passado bem esses dias, né? E hoje, o devocional que nós vamos fazer, né? O tempo que meditar na nossa palavra maravilhosa, né? A palavra do Senhor para nós. O texto tá lá em Gálatas 5, do versículo 13. E aí depois eu vou ler o versículo 13, né? Do 13 ao 15. E depois eu vou ler do 22 ao 25, né? Mas talvez eu dê uma pincelada ali no meio ainda de alguma coisa que eu anotei aqui, tá? Mas vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Primeiro eu quero falar sobre a questão da liberdade, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas não, nós estamos livres, nós somos criados para a liberdade. Ok, né? Nós estamos livres, né? Libertos, mas para viver em santidade, né? Para viver debaixo da vontade de Deus. Muita gente hoje tem confundido assim a liberdade, né, como muita gente fala, com a libertinagem, com o fato de que a gente pode fazer aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não, mas Jesus morreu na cruz e pagou o preço e eu tô livre, eu posso, né, viver e simplesmente fazer as coisas que eu quero. A liberdade, ela quer dizer direito de agir pela própria vontade. Uma escolha que nós podemos fazer. A liberdade significa livre-arbítrio. O que Deus deixou para nós? Que nós temos sim o direito de escolha na nossa vida. Ele sempre nos deixou disponível. Mas o que ele quer dizer é que a liberdade que ele nos dá em Cristo Jesus é uma liberdade de viver debaixo da vontade dele. Mas aí eu não sou liberto se eu tenho que fazer algo. É uma escolha que nós fazemos. Eu sou livre para viver em santidade, para viver buscando o que é reto, o que é justo, o que é correto, né? Até mesmo assim, vivendo uma vida pelo Espírito, né? E como que é viver uma vida pelo Espírito, né? Quando nós vivemos uma vida pelo Espírito, e que é a escolha que nós temos que fazer, então assim, a liberdade, né? O que eu quero colocar aqui assim, que a liberdade ela veio, o Senhor nos deu a liberdade para que nós fôssemos livres do pecado, onde nós vivíamos na escravidão. Então a gente não tinha opção. Ou a gente já estava no ruim e continuava no ruim, a gente não tinha opção de ir pro bom, né? Para falar a minha verdade, a gente já estava na titica, continuava na titica, não tinha como melhorar aquilo, porque nós já estávamos na condenação do pecado. Mas Jesus veio para nos trazer a liberdade. Então hoje a gente tem a opção de continuar aqui, né, caminhando no pecado, ou nós temos a opção de vir para esse lado, vamos colocar assim, né, para ficar mais claro, para explicar, aonde a gente pode viver a liberdade debaixo da justiça de Deus, né? Então veja só.
aonde que a gente vivia aqui, que nós ainda passamos por esses lugares, que são os lugares que a gente tem que buscar sair o mais rápido possível para vir para nossa liberdade em Jesus. Tá lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas através da imoralidade sexual, da impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, pois não vivem na liberdade do Senhor. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, né? Que é ser uma pessoa gentil, uma pessoa delicada, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há pecado, né? Então, assim, quando ele coloca aqui domínio próprio, é nessa parte que a gente tem que pensar que a gente quer viver na liberdade de Jesus e não na nossa liberdade da carne, né? Porque nós temos essa diferença, nós temos a mentalidade de que às vezes assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, gente, que nem eu falo, Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso que ele nos deixou a graça e a misericórdia dele para que todas as vezes em que nós realmente reconhecêssemos o nosso pecado e pedíssemos perdão para ele, nós seríamos perdoados, né? Nós seríamos, só que o perdão, ele vem para realmente selar algo. E aonde você vai lá, não adianta a gente chegar às vezes perante Deus, né? Isso eu tô falando para vocês assim, porque eu fiz isso muitas vezes, de chegar perante Deus e pedir perdão por determinada coisa, e aí amanhã ou depois eu tá fazendo de novo, né? E aí de novo, a gente entende que são vícios, às vezes são coisas que são difíceis da gente sair, mas a gente tem que sempre voltar realmente assim, em Jesus, pedindo para que Ele nos fortaleça, para o Espírito Santo nos fortalecer, para Deus nos, né, colocar no caminho de volta. E todas as vezes em que a gente olhar para aquilo que a gente, né, vai cometer ou vai fazer ou alguma coisa assim, a gente lembrar de que nós estamos debaixo de uma escolha de liberdade, né? Não embaixo de um jugo de condenação. Então, assim, nós não somos obrigados a fazer aquilo. E a partir do momento em que a gente está tendo dificuldade para vencer um pecado ou para vencer um vício, o que nós temos que fazer? Pedir para que o Senhor nos fortaleça para que a gente tenha capacidade de vencer. Porque sozinho nós somos incapazes, mas com Deus nós já somos mais que vencedores, né? E isso nos garante a palavra. Então, assim, todas as vezes em que a gente pensar, né, que, poxa, tá difícil para conseguir vencer algo, vencer um pecado, vencer uma dor, vencer ali um vício, vencer realmente a inveja, vencer o ódio, vencer os ciúmes, todos esses sentimentos também, né, que a gente tem que vir a, poxa, isso aqui tudo transforma em que? Em desgraça na nossa vida. Porque, ó, os ciúmes, por ciúmes a gente mata. Não dá pra dizer que não mata, porque, que eu falo, só de imaginar certas coisas meu marido fazendo, eu tenho vontade de ir lá estrangular ele. Até outro dia eu tava contando um negócio pra ele e eu tava com tanto ódio que eu falei, nossa, se eu fosse ela, eu tinha feito isso, isso, isso. Ele olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu não fiz nada, tá? Tipo assim, não tem nada a ver com isso. Porque eu já tava doida, sabe? Bem surtada. E assim, e é ciúmes, é uma coisa que vai gerando na gente. E às vezes isso aí vira o quê? Uma tragédia na família, né? Faz a vida da gente virar um inferno, porque aí, meu Deus, às vezes o cara nem tá fazendo nada, ou, né, ou nós não estamos fazendo nada, mas a mente, sabe? Quando a gente permite que isso vá além, não pega assim, ó. Eu vou contar uma coisa pra vocês, por exemplo, teve uma vez que uma menina do trabalho do Michael, que ela, descarada, passou um e-mail pra ele, sabe? Tipo, ai, não sei o que, mas bem descarada. E, nossa, eu fiquei bem surtada, porque, meu, é um ambiente de trabalho, ele tem que trabalhar. E eu falei, não, aí eu era bem ciumenta. Agora eu tô, graças a Deus, conseguindo controlar bastante, que nem eu falo, domínio próprio, tenho pedido pra Deus, né? E mesmo porque agora o Mike trabalha de casa, graças a Deus, né? Muito da parte dos meus problemas estão resolvidos. Mas enfim,
Eu pedi pra Deus, porque eu tava surtando, sabe quando você fica, ele ia trabalhar, eu ficava imaginando, pensando, meu Deus do céu, 1000 maneiras de estrangular a guria, sabe? Pensando um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, afasta essa menina. Comecei a orar, sabe? Enfim, graças a Deus, aí o Michael foi trabalhar em casa, as coisas aconteceram e isso passou. Mas é um sentimento que se a gente dá vazão, dá corda, o bicho vai longe, né? A imaginação, às vezes a pessoa só tá respirando e a gente já tá achando que tá fazendo alguma coisa. Esse é um exemplo. Eu tô falando aqui, eu tô escutando o Miguel dar risada lá na sala. Isso que é pior, né, gente? Porque, assim, o que eu falo aqui pra vocês se eu falo alguma coisa que não é verdade, depois vocês não imaginam. Qualquer coisa, então tem que andar na linha. E então, assim, são coisas que realmente a gente vai, às vezes a gente volta nesse lugar. Não quer dizer que a gente está condenado, mas quer dizer que a gente tem a liberdade em Jesus para poder pedir ajuda, para poder recomeçar, para poder levantar a cabeça e falar: não, Senhor, vamos lá, vou corrigir, dessa vez vai, dessa vez vai. E até que a gente consegue realmente quebrar essa mentalidade, né, de viver nessa escravidão, de viver nesse lugar. Né? Claro que eu falei sobre os ciúmes, mas, nossa, como está escrito aqui, a inveja, a ira, né? O egoísmo. Gente, como que pode, né? Facções. Essa parte eu acho muito legal, porque assim a gente fala, facções, a gente já pensa o quê, né? Naquela galera do crime. Mas, gente, facção é a panelinha, às vezes, que a gente forma de mulher uma contra a outra. Tipo assim, minha facção aqui, a gente comete os delitos ali dentro. Não, porque você viu fulana, você viu não sei o que, né? Não deixa de ser uma espécie de facção, né? Onde a gente comete crime, sim, o crime de injúria, o crime de injustiça, o crime, né, de tantas coisas ali dentro, né? Da mentira, às vezes, da fofoca, né? E de planos, às vezes, não, porque vamos fazer isso, que aí ela não vai conseguir fazer isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E são coisinhas tão, né, simples ali no nosso dia a dia. Aí tem a parte da embriaguez, né? Porque o que a embriaguez faz? Ela nos faz perder a razão, né? A gente perde como que eu vou colocar assim? A gente perde a clareza dos nossos atos, a clareza dos nossos pensamentos. É onde a gente, que nem a gente já escutou e a gente sabe disso, né? Quando eu bebo, eu fico poderosa, fico nervosa, faço tudo que eu quero, porque é como se a gente externalizasse tudo aquilo que tá dentro de nós, né? Às vezes uma realidade de uma pessoa violenta, uma realidade de uma pessoa vulgar, né? Muitas vezes, isso aflora em nós, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? As orgias, né? Ou coisas semelhantes. Infelizmente tem casais que se submetem, né? A relacionamentos abertos, né? Livres com muitas coisas. E isso é o tipo de coisa que o Senhor abomina. Porque isso não constitui uma família, isso muito pelo contrário, isso é imagem de pecado, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção e realmente buscar consertar isso perante Deus, né? Pedir perdão, alinhar as coisas, viver debaixo desse cuidado, desse guiar do Espírito. Tem coisa que não é fácil, gente, é assim, a gente cai e levanta assim, mas a gente tem que, eu creio que o Senhor sonda o nosso coração, Ele conhece, né, aquilo que a gente tem como intenção. Então, às vezes a gente vai lá e fala assim, pedir perdão, Senhor, perdão porque, deixa eu pensar porque, né, gente, sou muito santa, quase não peco, mentira. Mas eu tô pensando num pecadão, assim, né? Graças a Deus tô tranquila nos pecadão. Que não tem diferença, né, gente, de pecado. Mas assim, por exemplo, não colocar uma inveja, né? Porque inveja é uma coisa que meio que involuntária a gente acaba tendo, né? Por mais que fale, se alguma pessoa fala, eu não tenho inveja, é difícil falar que não tem nenhum tipo de inveja, né? Vamos colocar a inveja intencional. Nós temos a inveja, ela com intenção, né? E aquela inveja que nós não temos a intenção de ter. Porque muitas vezes a gente acaba olhando para as coisas e pensando, uau, ficaria bem melhor em mim do que nela.
com certeza ficaria muito melhor em mim do que nela. Aí, beleza. Quando eu pensei isso, eu falei assim, Fabiana, dispensa isso, porque, por exemplo, porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Tipo, nossa, ela tá ótima, ela tá bem e tal. Esse é o exercício que eu tenho praticado, tá? E na minha mente mesmo, porque eu já não deixo nem ir pro coração. Então eu já deleto ali mesmo e falo assim, glória a Deus pela vida da pessoa, essa pessoa merece, que Deus abençoe, que ela tenha, que ela seja, né? E assim que vai. Do contrário de quando eu pego e falo assim, e aí beleza, aí eu não penso mais naquilo. Ou senão eu falo assim, nossa, realmente ficaria muito melhor em mim. Com certeza, né, bem melhor em mim. E ainda assim eu chego pra pessoa e vou desfazer muitas vezes das coisas dela, sabe? Ou querer colocar alguma coisa acima. Esse é o tipo de coisa que a gente já pecou, né? Porque é o tipo de coisa que o Senhor não se agrada. Porque é uma inveja, né? Que você vai em cima da pessoa, você chega e fala, ou até mesmo amaldiçoa nos seus pensamentos e não se arrepende daquilo que você tá pensando, né? Esse é um tipo de inveja, né? Que é um tipo de pecado que a gente tem que realmente se arrepender e não fazer mais. E todas as vezes, aí na próxima vez a gente não deixar descer esse pecado, vamos colocar assim pro coração, né? A gente ficar amargurando isso, masticando e pensando e tal, mas fazer realmente desse exercício. Por exemplo, a gente olhou, na hora que veio, você já sabe que aquilo não é bom, não vai dar bom, já pega e já fala assim, não, vou tirar isso aqui daqui, não vai ficar aqui na minha mente, não me pertence, que bom pra ela, tá ótimo, ela tá feliz, vida que segue, né, eu não, nesse momento eu não tenho a família margarina que eu gostaria de ter, mas ela tem, que bom pra ela, Deus abençoe, e vou viver minha vida, um exemplo, né. E assim são com as outras coisas também, que a gente tem que ter, porque às vezes a gente tem a intenção já, né? Ah, tipo, vou fazer e depois eu peço perdão pra Deus, tá tudo certo. Ah, tá bom. Quando eu vi, já falei, ai, Senhor, me perdoa, e não vigia, né? Então, o que a gente tem que fazer? Vigiar. Vigiar pra não pecar, vigiar pra não pensar. Uma das coisas que eu tô vigiando muito é julgamento, porque, como eu já falei, eu julgo, às vezes involuntariamente, tipo assim, de julgar as pessoas. Na rua, às vezes tô andando e fico falando, ai, nossa, porque fulano, olha só o tipo dessa pessoa que tá fazendo, não sei o que, não sei o que. E isso é tóxico, isso não é bom. Isso não faz bem pra mim, porque muitas vezes, sabe, é como se o Espírito Santo me fizesse ouvir eu mesma falando aquilo. Eu falo, nossa, Fabiana, que enjoativo você falar isso, que feio você falar isso, sabe? Me constrange e aí eu tento já corrigir, né? Porque ficar o tempo todo falando de um, falando do outro. Não tô falando de pessoas, assim, do nosso meio, porque às vezes a gente nem percebe, mas assim, realmente de criticar os outros. Esse é o tipo de coisa que eu tô policiando e tô tentando vencer, porque é uma coisa que eu entendo que não agrada a Deus, porque todos nós, né, que escolhemos, que decidimos viver uma vida reta e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, todos nós que escolhemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, somos filhos de Deus, né? Porque tem sim aqueles que são criaturas, né? E tem os filhos. Os filhos são aqueles que decidem, né? Que aceitam Jesus. Os outros que não aceitaram Jesus são criaturas do Senhor, porém não são filhos, porque não aceitaram essa paternidade. A partir do momento em que nós aceitamos Deus como Pai, né, nós realmente somos filhos, mas se nós não aceitarmos, nós somos criaturas, né? Então a gente também tem que ter isso em mente. Em resumo, vamos viver o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses não há lei. Viveu debaixo disso? Nós estamos, né, vivendo pelo Espírito e andando pelo Espírito, né? E quando a gente está nesse lugar realmente assim de plenitude, a gente também não deve ficar aguçando os outros. Olha como eu sou santa, olha como eu sou maravilhosa, né? A gente também tem que cair entender a humildade, né? Porque a falta dela é pecado. Então, bora lá, gente. Vamos terminar hoje vivendo em liberdade pelo Espírito, debaixo da vontade de Deus, entendendo, né, que liberdade não significa a nossa própria vontade. Liberdade significa viver pela graça de Deus, né, que Jesus conquistou na cruz por nós. E nós podemos, sim, hoje ter a liberdade de escolha. Que liberdade
é poder escolher, né? E graças a Deus o Senhor nos dá subsídio quando nós escolhemos estar debaixo da vontade dele. Ele fala, vai filha, vai que eu tô aqui e vai dar tudo certo. E debaixo do que você tem plantado, né? Tem muitas coisas para crescer. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Aqui, Senhor, essa chuvinha maravilhosa, esse tempinho fresco, ó Deus, obrigada, Pai, porque essa chuva rega a terra, Senhor, tanta gente precisando, ó Pai, de um tempo chuvoso para as lavouras, para as plantações, Deus. E o Senhor é um Deus de detalhes, ó Pai, de cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada pela Tua palavra que o Senhor nos deixa para nos ensinar como manual, como guia de vida. Obrigada, Senhor, pelo constrangimento que muitas vezes o Senhor traz no nosso coração, pela fome, pela sede de mudança, ó Deus. De realmente ter uma vida nova, Senhor, de sentir alegria no nosso coração, de sentir o amor, o contentamento, ó Deus, a paciência, a amabilidade, Senhor, todo fruto do Teu Espírito, ó Deus, em nós. Nós temos esse desejo, Pai. Ensina-nos, ó Deus, nos capacita a viver, ó Pai, debaixo da Tua vontade, do Teu querer. Deus, eu quero orar nesse dia, pedindo, ó Pai, para que todas aquelas, ó Pai, aqueles familiares também, ó Deus, que muitas mulheres intercedem por eles, ó Pai, que tem alguma luta, Senhor, dentro de algum pecado que não consegue deixar, Senhor, de viver. Seja esse pecado, Senhor, o adultério, a pornografia, Senhor, os vícios, as drogas, ó Deus, o alcoolismo, ó Pai, a idolatria, Senhor, seja, Pai, qual for esse pecado, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu peço para que Teu Espírito venha fortalecer essas pessoas, ó Pai, que elas rompam essas barreiras, ó Pai, que o inimigo colocou, esse cercado de escravidão, Senhor, em volta da vida dessas pessoas, Pai, porque eu creio no Teu poder, Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, é maravilhoso, ó Deus, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, por isso, Deus, eu peço que o Senhor liberte a vida dessas pessoas agora, em nome de Jesus, ó Pai. Que tudo aquilo que as aprisionava, Senhor, cadeias, ó Deus, de pensamentos ruins, de suicídio, ó Deus, pensamentos depressivos, ó Pai, ansiedade, ó Deus, todos esses cárceres que Satanás colocou essas pessoas, ó Pai, nesse momento eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha quebrar essas cadeias, ó Pai, essas pessoas sejam livres, sejam libertas pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus é isso que eu peço, Senhor, não foi em vão, Jesus, que de Deus o Senhor se fez carne e habitou entre nós e nos libertou e nos deu essa graça, nos deu esse poder maravilhoso de liberdade, de escolher, Senhor, não foi em vão, que essas pessoas possam sentir a Tua presença, sentir o Seu amor, ó Deus, sentir o Seu cuidado. É isso que eu peço, Senhor, nesse dia, para que o Senhor continue, ó Deus, caminhando conosco em tudo, ó Pai, que nós possamos continuar caminhando com o Senhor, ó Deus, em todas as coisas que nós fizermos, no nosso trabalho, ó Deus, nas nossas famílias, Pai, nos nossos lares, que cada dia nós possamos ser mais intencionais em viver de acordo com a Tua vontade e com a Tua verdade, Pai. Essa é a minha oração para esse dia, Senhor, para a minha vida e para a vida de todos os meus irmãos, ó Pai, todos aqueles que escutam, Senhor, todos aqueles que têm buscado a Ti, que não falte, Senhor, o azeite nessas casas, em nome de Jesus, Senhor, que não falte a provisão do Senhor sobre essas vidas, que não falte o amor, o perdão, ó Deus, a bondade, ó Pai, em nome de Jesus, esse é o meu desejo. Abençoa a nossa nação, Senhor, as crianças da nossa nação, derrama graça, Senhor, e favor sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um beijo, Deus abençoe vocês, fiquem na paz e falamos. Uma boa semana.